Olá, um bom dia para você. Hoje estamos no meio da semana da Páscoa. No domingo passado gravamos um vídeo já em comemoração, em celebração, para nós recordarmos as mensagens da Páscoa, porque estamos nesta semana. Então, especialmente nessa semana, nós vamos dispor para vocês um vídeo no meio da semana, quinta-feira. Nós vamos falar hoje da Páscoa e também fazer uma associação com a ceia que foi instituída por Jesus Cristo. E no domingo nós vamos fazer o fechamento desse contexto Páscoa, falando da ressurreição de Jesus. Então, nós vimos no vídeo passado que Páscoa é libertação e também juízo, ou seja, o povo de Deus foi liberto da opressão do Egito e caiu juízo sobre os egípcios. Mas a Páscoa também é ressurreição, porque Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, ele cumpriu toda aquela figura daquele Cordeiro perfeito que tinha que ser imolado, seu sangue derramado, e seu sangue colocado nos umbrais das portas, para que o anjo da morte, quando passasse, não entrasse naquelas casas que estivesse esta marca do sangue do Cordeiro. Mas depois Jesus ressuscitou, então a Páscoa é também ressurreição. E muitas vezes nós somos muito imediatistas com relação ao mover de Deus. E quando esse mover de Deus demora, nós acabamos até nos rendendo àquela causa, sem esperar no que Deus quer fazer na sua plenitude. Então vamos ter cuidado com isso e vamos analisar naquela primeira Páscoa lá no Egito, como tanto Moisés como o povo de Deus tiveram uma paciência e souberam esperar pelo momento perfeito de Deus. E quando nós olhamos a vida de Moisés nesse contexto, nós vemos que ele foi perseverante, nós vemos que ele confiou plenamente no seu Deus, ele teve uma fé gigante e que ele também se humilhou. Ele foi humilhado e ele se humilhou diante de Deus. Essa perseverança nós precisamos ter na nossa vida, porque às vezes Deus demora de se mover naquilo que nós já colocamos diante dele. Mas nós precisamos ser perseverantes como Moisés foi. Porque diante de tantas idas e vindas ao faraó, 10 pragas foram derramadas. Mas talvez na terceira praga, se fosse nós que estivéssemos ali no lugar de Moisés e Arão, talvez nós disséssemos, eu não aguento mais não, eu vou desistir. Mas Moisés voltava ao faraó, ele prometia libertar o povo. Depois o próprio Deus endurecia o coração do faraó, porque sabia as motivações do seu coração. E aí o faraó recuava e Deus mandava ele voltar de novo à presença do faraó, anunciando a seguinte praga. Então, Moisés teve realmente uma perseverança muito grande, uma fé muito grande no seu Deus. Essas idas e vindas, sem a coisa se solucionar, ele soube esperar pelo momento perfeito. Porque o faraó sabia que o povo não queria só ir ao deserto para adorar o seu Deus. O povo queria fugir daquela opressão que eles sofriam lá no Egito. E o faraó não estava disposto a perder aquela mão de obra escrava. Um outro aspecto que nós podemos analisar e refletir é que a fé de Moisés foi crescendo a cada dia diante dessa demora de Deus, de solucionar de uma vez o problema. Por que foi crescendo? Porque a cada vez que ele voltava para o faraó, anunciando a próxima praga, o juízo caía, Deus com seu poder, com sua mão poderosa, fazia destruição na terra do Egito. E Moisés estava vivendo todo aquele milagre que acontecia. Deus mandava o juízo, o faraó pedia a Moisés,
que orasse diante de Deus para tirar aquele juízo. Moisés fazia isso, Deus atendia. Tudo isso são manifestações sobrenaturais. Que Moisés, a cada praga derramada, ele vivia uma nova experiência com Deus. E a sua fé era fortalecida. Então, muitas vezes, no nosso imediatismo, nós perdemos esta oportunidade de ter a nossa fé fortalecida porque nós queremos que a coisa aconteça rapidamente. Então, tanto Moisés como o povo de Deus, naquele evento, foram provados. Não só o faraó, não só os egípcios, mas também Moisés e o povo de Deus foram provados na paciência, na perseverança, na fé, na confiança no seu Deus. E isso é uma lição que nós devemos absorver para a nossa vida. Cuidado com o imediatismo, porque no imediatismo nós vamos perder as oportunidades de vivenciar o mover de Deus e de participar dessas experiências sobrenaturais que Ele quer que nós participemos. E a humildade também foi fundamental ali naquele momento, porque Moisés, ele era humilhado pelo faraó, porque o faraó recuava, não cumpria a sua palavra. Ele tinha que se humilhar diante de Deus. Senhor, mais uma vez a coisa não aconteceu, mais uma vez a libertação prometida não se deu. Então, Moisés teve que ter e precisou ter um espírito humilde. Quando eu falo Moisés, estou incluindo Arão, porque eles agiram juntos, amando do Senhor. Então, essa humildade também nós precisamos ter em nosso coração. E não vir com arrogância diante de Deus, dizendo que Ele não cumpriu sua palavra, dizendo que você não suporta mais esperar. Não. Ele é soberano, Ele sabe o momento perfeito para cada situação. Às vezes Ele quer lhe deixar mesmo ali por um tempo, naquela situação de angústia, de aflição, para que você cresça espiritualmente, para que você enxergue Ele como um Deus poderoso e soberano, para que você participe, veja a olho nu, com seus olhos, sem que ninguém precise te contar, o poder manifesto dele, os milagres e os feitos dele. Então, vamos deixar de ser imediatistas e vamos esperar com paciência, com fé, com perseverança e confiando sempre no nosso Senhor. Um exemplo, quando eu estava meditando nessa reflexão, nessa mensagem, eu me lembrei de Abraão e Sara, por exemplo, que eles tiveram uma promessa do Senhor. Mas aquela promessa se demorou de cumprir diante dos olhos de Abraão e Sara. Além do mais, Sara era estéril. Mas vocês perceberam como eles se precipitaram e quiseram fazer com que este momento acontecesse logo. Não era o momento de Deus ainda. Eles não souberam esperar. E aí eles geraram um Ismael, que traz consequências até os dias de hoje para o povo de Deus e para toda a humanidade. Então vamos refletir muito na demora de Deus. Não nos inquietar, mas aguardar com paciência, com perseverança e confiando sempre nele. Quando nós olhamos esses eventos do Egito, as 10 pragas que foram derramadas, e a situação só foi resolvida definitivamente na 10ª praga, nós vemos que a 10ª praga era o momento perfeito que Deus tinha escolhido para libertar o seu povo. Não foi na primeira, não foi na 5ª, não foi na 7ª. Tinham que esperar a 10ª praga. Era o momento perfeito. Assim como Abraão e Sara tinham que ter esperado o momento de Isaac. Porque eles sofreram consequências, gerando a Ismael para a sua própria casa, para suas próprias vidas. Então, é muito importante essa reflexão. Mas Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, que cumpriu aquela figura daquele cordeiro que foi imolado lá no Egito, foi morto, o seu sangue foi
manchado nas ombreiras das portas, como sinal de que ali aquela habitação não seria atingida pelo anjo da morte. Jesus cumpriu toda esta figura na sua vida. Então, ele é hoje o nosso Cordeiro Pascual. Não precisamos mais matar animal nenhum. Não precisamos mais fazer todos aqueles rituais. Só precisamos nos lembrar do sacrifício vivo de Jesus e aceitar ele como nosso libertador. Porque o sangue de Jesus também está na nossa vida. Está sendo visto pelo maligno e nós seremos poupados, como foi aquele povo naquela época. Então, nós podemos dizer que a ressurreição foi o cumprimento total do plano do Pai. E aí nós temos uma mensagem. Jesus morreu e depois que ele cumpriu a missão do Pai que estava sobre ele, ele ressuscitou. O povo de Deus lá no Egito mataram aquele cordeiro, celebraram a Páscoa em família e depois foram libertos. E nós hoje precisamos morrer para o Egito espiritual, que é este mundo governado por homens terrenos, opressores, que nos afligem, que criam situações caóticas, né? Como nós estamos vivendo hoje, todos os governos estão reféns de ameaças de uma nação que se acha totalmente poderosa. Então hoje nós precisamos entender que nós precisamos morrer para este mundo, que é o Egito espiritual, para experimentar a ressurreição que há em Cristo Jesus. Então, se nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Cordeiro Pascal, morremos para este mundo, estamos sempre nos afastando do que ele nos oferece como prazeres, são prazeres temporários, passageiros. Nós estamos neste caminho também de experimentarmos a ressurreição que há através de Cristo Jesus. E não duvide, nós iremos ressuscitar. Se você conhece o plano de Deus para a humanidade, você vai entender e enxergar que nós também vamos ressuscitar. Porque esta é a figura que Jesus nos traz. Então, eu listei aqui as 10 pragas só para nós fazermos uma lembrança rapidamente, que é muito importante. Nós temos essa lembrança das 10 pragas para vermos o juízo que Deus estava mandando e a libertação que ele estava dando para o seu povo no meio daquele juízo. Então, a primeira praga foi quando as águas do Nilo se tornaram em sangue. O Nilo, que era idolatrado pelo Egito, que era a sobrevivência daquele povo, se transformaram em sangue aquelas águas. A segunda praga, as rãs, todo o território do Egito foi castigado por rã. As rãs invadiram também as casas dos egípcios e somente depois do clamor de Moisés, aquele juízo foi suspenso. A terceira praga, os piolhos. Toda a terra do Egito foi contaminada por piolhos, tanto os homens como o gado. Porém, naquela situação, os magos do faraó, que eram sempre chamados, no momento que Moisés estava diante do faraó, e eles com a sua magia faziam algo também semelhante, mas não eram mais poderosos do que o que Moisés fazia, porque ele tinha ali o poder de Deus, até os próprios magos confessaram ao faraó que ali se tratava de um Deus poderoso. Eles já estavam sendo desmascarados. Mas o faraó não os ouvia, ele estava obstinado nos seus propósitos. Quarta praga, as moscas, enxames de moscas, foi enviada a toda a terra do Egito. Porém, o Senhor deixou registrado que a terra onde habitava o seu povo, que era Gósen, não sofreriam este juízo. Se você quer ver com seus próprios olhos, vai em Êxodo 8, 22 e 23. Onde estava o povo de Deus?
o juízo não foi lançado onde estava o povo de Deus. A quinta praga, peste dos animais, nos animais. Os animais do Egito foram tomados por pestilência. Mas Deus fez distinção entre o rebanho do Egito e o rebanho de Israel. O rebanho do Egito não morreu sequer um animal. Confira isso em Êxodo 8. Sexta praga, úlceras. As cinzas do forno foram jogadas para cima e voltaram como pó miúdo sobre toda a terra do Egito. E se transformou em tumores, que se tornaram úlceras para os homens e animais, atingindo inclusive os magos do faraó. Vocês estão percebendo como Deus protege o seu povo? Sétima praga, Deus manda chuva de pedra, ferindo homens, animais e plantações, mas somente em Gósen, onde estava o povo de Deus, não houve qualquer chuva de pedra. Confira lá no livro de Êxodo. Então nós vimos aí que Deus estava zombando dos egípcios, mostrando os seus prodígios, o seu poder, a sua soberania, mas eles não se rendiam. E o Senhor também faz assim conosco. Ele está ali mandando às vezes um juízo. Ele está demonstrando sua ira em algo que nós estamos fazendo que não está lhe agradando, mas nós continuamos ali, obstinados, sem nos render. E ele espera, e perdoa, e volta, e nos dá outra chance, mas o nosso coração continua obstinado. Então reflita na sua vida, quais são as áreas que você continua assim, firme, sem querer se render ao Senhor. E aproveite essa Páscoa para se render ao seu Deus e desfrutar das suas bênçãos. Oitava praga, gafanhotos. Então, Moisés leva a Faraó uma pergunta do Senhor. Até quando recusarás humilhar-te perante mim? Pergunta o Senhor a Faraó através de Moisés. Até quando recusas humilhar-te perante mim? Então nós vemos que o coração do Faraó era um coração arrogante. Não existia qualquer humildade nele, não existia nenhum reconhecimento do poder e da soberania do Deus de Israel. Então, na praga dos gafanhotos, enxames de gafanhotos invadiram todo o território do Egito e devastaram as plantações, as árvores. A essa altura, os próprios oficiais do faraó já estavam considerando o Egito arruinado. Mas Faraó não cedia, continuava com seu coração endurecido. Nona praga, as trevas. Moisés estendeu as mãos para o céu e vieram trevas sobre toda a terra do Egito. Porém, os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Todo o Egito estava em trevas, mas os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Este mundo está em trevas, mas nós que somos filhos, que já reconhecemos Jesus como nosso libertador e salvador, nós temos a luz dele na nossa casa, nós temos a luz dele na nossa vida. As trevas eram tão fortes naquela época do derramamento dessa praga, que o povo do Egito ficaram sem se levantar por 3 dias, porque não enxergavam um ao outro. Então veja como o Senhor protege o seu povo diante de uma terra em trevas. A 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. Aí sim era o momento perfeito, o momento exato, o momento escolhido por Deus para libertar o seu povo. Mas eles tinham que suportar todas aquelas outras pragas, vivenciar, ver o poder de Deus, ver a manifestação de Deus.
até que chegou a 10ª praga. E então, através da morte dos primogênitos, o Egito foi totalmente devastado, mas o povo de Deus estava ali preservado para sair do Egito rapidamente. Mas antes de sair do Egito, Moisés deu uma ordem, segundo o Senhor, de que todos deveriam celebrar a Páscoa para sair daquela fase, aquele tempo de opressão, de aflição, e fugir pelo deserto. Então, nós já sabemos que tinham que matar um cordeiro, o sangue do cordeiro tinha que ser aspergido nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passasse, não entraria naquela habitação. E a Páscoa seria celebrada em família, e logo após a celebração da Páscoa, eles fugiriam em direção ao deserto. A essa altura, o faraó já não estava aguentando mais e liberou o povo. E o Senhor ainda mandou os homens e as mulheres pedirem ao povo do Egito ouro, prata, roupas. E eles deram de bom grado, porque o Senhor moveu o coração deles. E tudo isso ia servir para a construção do tabernáculo no deserto, porque o Senhor queria ser adorado no deserto. No seu deserto, você está adorando ao Senhor? É uma pergunta que eu lhe faço para você refletir. Você está murmurando, resmungando? No deserto, mesmo apesar das aflições, das angústias, nós temos que adorar o nosso Deus, porque aí nós experimentaremos os milagres. Então, a Páscoa judaica, nesse contexto, nos traz todas essas mensagens que nós devemos incorporar à nossa vida. Lembrando que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, não precisamos mais fazer todo aquele ritual, porque ele já cumpriu essa figura, só precisamos aceitar a ele como nosso libertador, nosso salvador, nosso redentor, porque o seu sangue, o sangue que ele derramou no Calvário, na cruz, está aqui na nossa testa. E o inimigo, quando vê esse sangue, ele foge. Ele diz: com esse eu não posso mexer. Então, nós precisamos ter esta consciência de todas essas mensagens que o Senhor passa através desse evento da Páscoa lá no Egito. Mas Jesus, quando entrou em Jerusalém montado num jumentinho, foi a última Páscoa que ele celebrou como judeu aqui na terra, e depois ele fez a última ceia, e ele fez uma correlação entre a Páscoa e a ceia. Então vamos entender isso. A ceia ele deixou como uma ordenança para o cristão, assim como o batismo é uma ordenança. A ceia é uma ordenança, mas ele diz que a ceia ali era para nós fazermos memória de tudo que ele cumpriu em sua vida, de todo o sacrifício que ele cumpriu. Então, quando nós lemos 1 Coríntios 11, de 23 a 26, você pode abrir sua Bíblia e ler. Paulo teve essa revelação do que era a ceia. Paulo era judeu, como judeu, ele podia até continuar com aqueles rituais e crer ainda naqueles rituais de matar o cordeiro, de fazer todo aquele, cumprir, né, com todas aquelas etapas. Mas Paulo recebeu a revelação da ceia, porque ele diz o seguinte em 1 Coríntios 11, 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele recebeu uma revelação nova do Senhor. E ele diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. O seu corpo ia ser morto por nós. E a ceia ali estava simbolizando isto que Jesus passaria. E ele ainda diz: fazei isto em memória de mim. Então, todas as vezes que nós celebramos a ceia, devemos sempre nos lembrar deste sacrifício, do nosso Cordeiro Pascal.
Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então, Jesus está dizendo que aquele sangue derramado na cruz, ali estava sendo manifestada uma nova aliança. O povo de Deus, antes de Jesus, vivia na antiga aliança. Hoje nós vivemos na nova aliança, através de Jesus Cristo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, estáis anunciando a morte do Senhor. Você está anunciando, não, ele morreu por mim, ele morreu pelos meus pecados. E ele diz, estáis anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Até que ele venha está no contexto da ressurreição. Porque Jesus não ficou no túmulo. Ele morreu e ele ressuscitou e foi para o Pai. Mas ele vem na sua segunda vinda. Até que ele venha, está no contexto desta ressurreição, que nós precisamos crer na ressurreição de Jesus. Ele vem, não tenha dúvida. Então nós vemos aí que Paulo está associando a ceia, a sua morte, a sua entrega, a entrega de Jesus, para nos livrar do inferno, para perdoar os nossos pecados e para nos trazer libertação. Então nós podemos dizer que a ceia passou a ser uma rotina, deve ser uma rotina na vida do cristão. Toda a igreja comemora a ceia, celebra a ceia. Em períodos diferentes, às vezes uma vez no mês, outras todo domingo. Mas o importante é que nós entendamos que a ceia passou a ser uma rotina na vida do Senhor, porque nós precisamos sempre estar relembrando todo esse sacrifício de Jesus por nós e aceitando Ele como nosso libertador, o nosso Cordeiro Pascal. Não precisamos oferecer mais nenhum sacrifício de animais. Então, quando nós comemos o pão, quando nós bebemos o vinho, eles não se transformam literalmente no corpo e no sangue do Senhor, mas ele nos leva a uma experiência sobrenatural. Você precisa entrar, quando você celebra a ceia, nessa experiência sobrenatural. E se colocar diante de Jesus e dizer, confessar, eu creio que tu és o meu Cordeiro Pascual, eu tenho essa revelação, eu reconheço que tu derramaste o teu sangue por minha causa para me proteger. Então nós precisamos entender a ceia também como um ritual da nova aliança. Então podemos dizer que a ceia é um ato de consequência espiritual. Não é só questão natural, mecânica de comer o pão e o vinho. Tem consequências espirituais se você entrar nesta visão espiritual. Pode ser bênção se você faz isso, celebra a ceia de uma forma correta, e pode lhe trazer maldição se você faz de uma forma incorreta, sem reverência, sem respeito, sem crer que Jesus é o Cordeiro Pascual. Então, para finalizar, vou repetir uma frase que Jesus disse. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. A nova aliança agora é através de Jesus. É através de Jesus que nós vamos chegar ao Pai, por este sacrifício que ele fez, pelo seu sangue derramado na cruz, por ele ter aceito se tornar o nosso Cordeiro Pascal. Então eu deixo essa reflexão agora no meio da Semana da Páscoa, para você refletir com a sua família e para você ter uma Páscoa abençoada, com uma nova revelação, um nível espiritual maior do que você teve até os dias de hoje. Muito obrigada, e no domingo nos encontraremos para finalizarmos este tema. Até lá!